Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 1º de abril, hoje fazemos memória dos santos São Hugo de Grenoble e São Ludovico Pavone, dois santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar falando de São Hugo. Existem uns 16 santos com o nome de Hugo. Os dois mais importantes tiveram muitas coisas em comum. Além do nome, são quase do mesmo tempo e lugar. Um é Hugo Abade, nos anos de 1024 a 1109, e o outro é o bispo de Grenoble, nos anos de 1053 a 1132. Vamos conhecer a história deste santo. Hugo nasceu numa família de condes em 1053, em Castelnovo de Isère, no sudeste da França. Seu pai, Odilon de Castelnovo, foi um soldado da corte, que depois de viúvo, se casou de novo. Hugo era filho da segunda esposa. Sua mãe preferia a vida retirada da corte e se ocupava pessoalmente da educação dos filhos, conduzindo-os pelos caminhos da caridade, oração e penitência, conforme os preceitos cristãos. Aos 27 anos, Hugo ordenou-se e foi para a diocese de Valence, onde foi nomeado cônego. Depois passou para a arquidiocese de Lyon, como secretário do arcebispo. Nessa época, recebeu a primeira de uma série de missões apostólicas que o conduziriam para a santidade. Foi designado por seu superior para trabalhar na delegação do Papa Gregório VII. Este, por sua vez, reconhecendo sua competência, inteligência, prudência e piedade, nomeou para uma missão mais importante ainda: renovar a diocese de Grenoble. Grenoble era uma diocese muito antiga, situada próxima aos Alpes, entre a Itália e a França, que possuía uma vasta e importante biblioteca, rica em códigos e manuscritos antigos. A região era muito extensa e tinha um grande número de habitantes, mas suas qualidades terminavam aí. Havia tempos a diocese estava vaga, a disciplina eclesiástica não mais existia, e até os bens da igreja estavam depredados. Hugo foi nomeado bispo e começou o trabalho, mas eram tantas as resistências que renunciou ao cargo e retirou-se para um mosteiro. Mas sua vida de monge durou apenas 2 anos. O Papa insistiu porque estava convencido de que ele era o mais capacitado para executar essa dura missão, e fez com que o próprio Hugo percebesse isso também, reassumindo o cargo. 5 décadas depois de muito trabalho árduo, mas frutífero, a diocese estava renovada e até abrigava o primeiro mosteiro da Ordem dos Monges Cartuchos. O bispo Hugo não só deixou a comunidade organizada e eficiente, como ainda arranjou tempo e condições para acolher e ajudar seu antigo professor, o famoso monge Bruno de Colônia, que foi elevado aos altares também na fundação dessa ordem. Planejada sobre os 2 pilares da vida monástica de então, oração e trabalho, esses monges buscavam a solidão, a austeridade, a disciplina pelas orações contemplativas, pelos estudos, mas também a prática da caridade, pelo trabalho social junto à comunidade mais carente. Tudo muito distante da vida fútil, mundana e egoísta que prevalecia naquele século. Foram 52 anos de um apostolado profundo que uniu o povo na fé em Cristo. Já velho e doente, o bispo Hugo pediu para ser afastado do cargo, mas recebeu do Papa Honório II uma resposta digna de sua amorosa dedicação. Ele preferia o bispo à frente da diocese, mesmo velho e doente, do que um jovem saudável para o bem do seu rebanho. Hugo morreu com 80 anos de idade, no primeiro dia de 1132, cercado pelos seus discípulos monges cartuchos, que o veneravam pelo exemplo de santidade em vida. Tanto assim que, após seu trânsito, muitos milagres e graças foram atribuídos à sua intercessão. O culto a São Hugo foi autorizado 2 anos após sua morte, pelo Papa Inocêncio II, sendo difundido por toda a França e o mundo católico. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém.
Vamos conhecer neste dia também a história de São Ludovico Pavone, que doou-se totalmente e concretamente pelos jovens. Naqueles anos de fome e de guerras, quando a miséria, as doenças e as armas se tornaram aliadas importantes para exterminar os pobres, Ludovico Pavone teve uma intuição genial e profética: educar, abrigar e instruir os jovens pobres, abandonados ou desertores, que eram de fato numerosos na Itália no ano de 1800, tanto nas cidades como no campo. Vamos conhecer um pouco mais dessa história. Ludovico Pavone nasceu em Brescia, na Itália, no dia 11 de setembro de 1784. Primeiro de 5 filhos, ele viveu em um tempo de mudanças políticas e sociais, no qual aconteceu a Revolução Francesa em 1789 e a Revolução Jacobina em 1797, a dominação napoleônica com suas diversas denominações e, enfim, desde 1814, a dominação austríaca. A política de Ludovico Pavone, ordenado padre em 1807, foi sempre e unicamente a do amor, renunciando a fáceis perspectivas de carreiras eclesiásticas, soube doar-se com generosa criatividade a quem tinha mais necessidade, os jovens e entre esses os mais pobres. Para eles, abriu seu oratório em 1812. Dedicava-se ao mesmo tempo, como notório bispo, a ajudar os párocos, instruindo, catequizando com homilias, catecismos e com retiros, fazendo grande bem à juventude, especialmente as mais pobres que têm maior necessidade. Aos 34 anos, foi nomeado cônego da catedral e lhe foi confiada a reitoria da Basílica de São Barnabé. Percebendo, no entanto, que muitos oratorianos, sobretudo os pobres, fraquejavam e se desviavam do bom caminho, ao se inserirem no mundo do trabalho, que infelizmente não garantia um ambiente moral e cristão sadio, Ludovico Pavone decidiu fundar um instituto beneficente ou colégio de arte, onde pelo menos os órfãos ou os descuidados pelos pais fossem acolhidos, gratuitamente mantidos e educados de forma cristã. Ludovico sonhava habilitar os jovens para o desempenho de alguma profissão, com o objetivo de formá-los e ao mesmo tempo afeiçoados à religião, úteis à sociedade e ao Estado. Nasceu assim o Instituto de São Barnabé. Entre as artes, a mais importante foi a tipografia, querida por Padre Pavone como escola tipográfica, que pode ser considerada a primeira escola gráfica da Itália e que logo se torna uma verdadeira editora. Com o passar dos anos, multiplicavam-se os ofícios ensinados em São Barnabé. Em 1831, Padre Pavone enumera 8 oficinas existentes: tipografia e calcografia, encadernação, livraria, ouriversaria, serralheria, carpintaria, tornearia e sapataria. O Instituto de São Barnabé reunia pela primeira vez o aspecto educativo, o assistencial e o profissional. Mas a marca mais profunda, a ideia característica do novo instituto, era que os meninos pobres, abandonados pelos pais e parentes mais próximos, aí encontrassem tudo o que tinha perdido. Não somente um pão, uma roupa e uma educação nas letras e arte, mas o pai e a mãe, a família de que a desventura os privou, e com o pai e a mãe, a família, tudo o que um pobre podia receber e gozar. Padre Pavone pensou também nos camponeses e projetou uma escola agrícola. Em 1841, acolhe também deficientes auditivos. Em 3 de junho de 1844, foi condecorado pelo imperador com o título de Cavaleiro da Coroa Férrea. Para sustentar e dar continuidade ao Instituto, Ludovico Pavone cultivava muito a ideia de formar com seus jovens mais fervorosos uma regular congregação. Consistia na unidade com os vínculos da caridade cristã e fundamentada nas virtudes evangélicas, além da dedicação inteiramente ao acolhimento e à educação dos filhinhos abandonados, e de se disponha a estender gratuitamente seus cuidados, também em favor da tão recomendada Casa da Indústria, prejudicada com a falta de mestres competentes nas artes. Obtido o decreto da finalidade da congregação por parte do Papa Gregório XVI em 1843, alcançou finalmente a aprovação imperial com a criação da Congregação dos Filhos de Maria Imaculada.
Quanto à marca da nova família religiosa, os contemporâneos reconheceram-lhe a originalidade e a novidade, devendo a mesma compor-se de religiosos sacerdotes para a direção espiritual, disciplinar e administrar da obra de religiosos leigos para a condução das oficinas e educação dos jovens. Surge assim a nova imagem do religioso trabalhador e educador, o irmão coadjutor pavoniano, inserido diretamente na missão específica da congregação, com paridade de direitos e de deveres com os sacerdotes. Com a saúde comprometida, Ludovico a teve agravada e na madrugada de 1º de abril, domingo de Ramos, morreu. Na beatificação de Ludovico Pavone, sancionada pelo Papa Pio XII, o pontífice fala sobre a heroicidade das virtudes, no qual é chamado de um outro Filipe Neri, precursor de São João Bosco, rival perfeito de São José Cotolengo. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. São Hugo de Grenoble, alcançai-me uma vida de contemplação, oração, escuta de Deus, trabalho e disciplina, a fim de que eu não desperdice meu tempo com coisas levianas e passageiras, que comprometam minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Hugo, rogai por nós. Oração de São Ludovico. Oremos. Ó Pai, fonte de vida e alegria, vos pedimos com toda confiança, pela intercessão do beato Ludovico Pavone, que nos concedais a graça que o vosso amor onipotente atenda a nossa oração e glorifique o vosso servo fiel, que deu alegria e esperança aos jovens e aos pobres. Reforce este pedido, nossa querida Mãe Maria, que em Caná obteve o primeiro milagre de Jesus, vosso Filho, que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. São Ludovico Pavone, rogai por nós.